Muito bom dia e boa tarde, nonas séries. Hoje nós vamos introduzir um gênero textual novo, haja vista que fechamos o gênero textual anterior, que fora a resenha. Então hoje nós vamos iniciar esse gênero novinho aí em folha, que eu gosto muito, tá? Particularmente é um gênero que me agrada bastante. E nós vamos falar sobre a crônica, tá? Que é um gênero famosinho devido à quantidade de cronistas famosos que nós temos. E sem contar que, assim como as figuras de linguagem que estão presentes no Enem, a crônica sempre, pessoal, sempre haverá uma crônica em uma prova de vestibular, em uma prova de concurso, em uma prova de Enem, tá? Esse gênero textual ele é muito abrangente e a galera que, né, produz as provas utiliza muito a crônica. Então vamos lá conceituar, caracterizar e exemplificar esse gênero tão importante que, como você pode ver aqui, né, está abraçando essa moçoila. Antes de mais nada, o que é a crônica, né? A crônica ela é um gênero literário, tá? Então, olha só, ela pertence ao campo literário, tá? Não ao campo a outro tipo de campo da língua, tá? Ela pertence ao campo literário, só que ela vai flertar também com o campo jornalístico. Por quê? Porque ela é produzida para ser veiculada na imprensa, né? Na revista e no jornal. Então, primeiro, ela é de caráter literário, só que ela vai ali querer flertar, agradar, né, o gênero jornalístico, justamente porque ela é impressa nesses meios de comunicação, principalmente nos jornais, tá? A crônica é muito dispersada nos jornais. Na verdade, ela é feita, né, com essa finalidade aqui, que é agradar os leitores dentro de um mesmo espaço e localização, né, para criar aquele vínculo afetivo do leitor com a revista e com o jornal. Tem pessoas mais antigas que compram jornais ou determinada revista só por causa das crônicas ou por causa das palavrinhas cruzadas, porque aquilo traz uma memória afetiva muito grande nelas, né? Então a crônica ela tem esse caráter aí bastante curioso, diferente de outros gêneros. Mas lembre sempre, ela é de caráter literário que flerta com o caráter jornalístico. Vamos às características, eu quero que aqui você preste bastante atenção, porque tem algumas informações bem simples, porque a crônica, de certa forma, ela é bem simples. Primeira característica da crônica, tá? Eu tenho dois exemplos ali à frente para mostrar para vocês. Ela é uma narração curta, tá? Simples assim. A crônica você não. Lógico, toda regra tem uma exceção. Você pode ver crônica aí de duas, três laudas. Mas a crônica ela é uma narração simples, né? E, obviamente, você sabe o que é narrar, né? Narrar nada mais é do que expor de forma escrita ou oral, né? A crônica também pode ser oral. Os acontecimentos, uma série de acontecimentos. Narrar nada mais é do que contar uma história. É isso que a crônica é. Ela é uma contação, né, essa palavra estranha, de história, né, da sua história, da história do Joãozinho, da Maria, de um acontecimento, enfim. Mas é uma narração curta, tá? Segundo ponto aqui, ó, que você vai ver demais. A crônica, ela descreve fatos da vida cotidiana, tá? O que é cotidiano? Do dia a dia. São coisas simples. A maioria das crônicas, 80% delas são sobre assuntos aí do cotidiano, tá? Da vida das pessoas. Não esquece disso. Terceiro ponto, ela pode ter caráter, tá? Ela pode ter caráter humorístico, crítico ou irônico, tá? Muitos autores aí, principalmente o Veríssimo, eles gostam muito de colocar humor e criticidade, tá? Porque através da ironia você critica, né, uma sociedade tão zoada como é a nossa brasileira aqui. Então o Veríssimo, ele é craque para fazer isso, para usar tanto humor quanto a ironia nas crônicas dele. É, Obviamente ela vai possuir personagens comuns, né? Porque ela faz o que? Ela trata do cotidiano, então os personagens serão comuns, por exemplo. Quem seria uma pessoa comum? Você, eu? Não, eu não sou comum. Eu sou especial. Mas brinks. Sei lá, personagens comuns, senhoras do dia a dia, algum evento, pessoas comuns, tá? Não vai ter personagens aí importantes, tipo presidentes e etc, etc. E aqui, né, ela segue um tempo cronológico. Eu já falei sobre o tempo cronológico, já falei sobre o tempo psicológico e repito, tá? O tempo cronológico é aquele tempo que obedece à cronologia, tá? Ou seja, os fatos acontecem de forma
ali, ó, é cronológica. Você nasce, cresce, envelhece, morre, né? Passa-se um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando você conta uma história cronológica, você não pode estar contando a história e de repente voltar no passado e contar alguma coisa que aconteceu. Se isso acontecer, o tempo já é outro, ó. O tempo é psicológico, tá? Quando ele não obedece à cronologia. Então lembra, tempo cronológico é aquele tempo que a hora passa de forma exata. O tempo psicológico não. Numa história onde o tempo é psicológico, você pode ir no futuro contar uma história, um fato lá, voltar no passado e contar outro fato. Na verdade, no futuro não, né? A não ser que você seja o Flash e ferre a linha do tempo. Mas você está contando a história e você lembra de um fato, vai no passado e conta. Se isso acontecer, o tempo é psicológico. E na crônica, o tempo não é psicológico. O tempo sempre vai ser cronológico, ok? Então lembra, narração curta, fatos do cotidiano, zoeira, pessoas comuns, tempo cronológico. Simples assim. Ah, e para finalizar aqui de características, eu esqueci dessas, tá? Ela usa uma linguagem coloquial. O que é linguagem coloquial? É linguagem informal, tá? É a linguagem do dia a dia, a linguagem que você usa aí, tá? É a linguagem que não exige aquela atenção da gramática. Por ela ser do cotidiano, gente, a linguagem, tipo, você conversa com seu amigo, né? E com seu amigo você usa gírias e outras coisas mais. Essa é a linguagem coloquial. Então você pode utilizar esse tipo de linguagem na crônica. Não é escrever errado, tá? É só a linguagem do dia a dia, né? Ou seja, uma linguagem simples. E também a crônica ela pode ser escrita tanto em primeira quanto em terceira pessoa, tá? Tanto faz. Se você quiser escrever em primeira, beleza. Quer escrever em terceira? Beleza. Provavelmente você não se lembra nem quem que é a primeira nem a terceira pessoa. Então eu fiz a gentileza de colocar o quadro aqui, tá? Das pessoas, do plural e do singular, para você se situar, ok? Recapitulando: crônica, narração curta, cotidiano, zoeira, pessoas comuns, tempo cronológico, primeira ou terceira pessoa do singular. Ou, quer dizer, primeira ou terceira pessoa do plural e do singular, ok? Não tem como errar, ficou muito claro. E para finalizar aqui, nós temos a questão dos tipos de narrador, mas eu acho que é muita informação para você adquirir num dia só. Então na próxima aula eu falo sobre os narradores, que nós temos narrador personagem, observador e onisciente, tá? Só quero apresentar para vocês, esse aqui é o Luiz Fernando Veríssimo, que eu falei agora há pouco. Ele é o cronista mais famoso aí no Brasil. Tanto é que se você pegar todas as provas do Enem, você vai encontrar uma crônica dele lá, tá? E aqui eu trouxe duas crônicas dele aqui, para que a gente possa analisar e ler, para que você veja que a crônica ela segue tudo aquilo, tá? Simplicidade, fato do cotidiano, linguagem simples. Então, por exemplo, essa crônica aqui chamada Pai Não Entende Nada, tá? Ela narra, lembrando aqui ó, que sempre que houver travessão, é a fala de um personagem, né? Então aqui é a filha com o pai, e a crônica diz assim: um biquíni novo? Pai, você comprou um no ano passado. Aí a menina: não serve mais, pai, eu cresci. Como não serve? No ano passado você tinha 14, esse ano você tem 15. Não cresceu tanto assim. Aí, não serve, pai. A menina: está bem, está bem. Toma o dinheiro, compra o biquíni maior. Aí ela diz: maior não, pai, menor. Aí o cronista termina: aquele pai também não entendia nada, né? Então você viu aí que a crônica ela é, né, bem tranquila, humorística, um fato do cotidiano, né, uma conversa entre pai e filha aqui que gera um tom de humor, ok? Se vocês quiserem, façam uma leitura dessa aqui porque ela é um pouquinho grande e toma muito tempo do vídeo. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição. Na aula seguinte nós falamos sobre os tipos de narradores e tudo mais.